A chamada década perdida do Japão foi um longo período de estagnação econômica que começou no início dos anos 1990, após o estouro de uma enorme bolha financeira e imobiliária que havia se formado na década anterior. Durante os anos 1980, o Japão vivia um momento de euforia econômica impressionante. O país crescia de forma acelerada. Suas empresas dominavam setores industriais importantes no mundo, e o valor de ativos, como imóveis e ações, disparava de maneira quase irracional. Para ter uma ideia do nível da bolha, dizia-se, na época, que o valor dos terrenos do Palácio Imperial de Tóquio era maior do que todo o mercado imobiliário da Califórnia. Esse crescimento foi alimentado por crédito fácil, juros baixos e uma forte valorização dos ativos, criando um ciclo onde os preços subiam porque todos acreditavam que continuariam subindo. No fim dos anos 1980, preocupado com o excesso de especulação, o Banco do Japão decidiu aumentar as taxas de juros para tentar esfriar a economia. Essa decisão teve um efeito devastador. O mercado de ações despencou. O preço dos imóveis começou a cair rapidamente e a bolha estourou. Empresas e bancos, que haviam se endividado com base em ativos inflacionados, passaram a enfrentar enormes prejuízos. De repente, muitos dos ativos que serviam como garantia de empréstimos perderam grande parte de seu valor, deixando o sistema financeiro fragilizado. Bancos ficaram cheios de créditos podres, mas demoraram a reconhecer essas perdas, o que travou a concessão de novos empréstimos e sufocou a atividade econômica. O resultado foi um longo período de crescimento muito baixo, ou praticamente nulo. Empresas passaram a evitar investimentos, consumidores reduziram gastos, e a economia entrou em um ciclo de estagnação. Um dos fenômenos mais marcantes desse período foi a deflação, ou seja, a queda generalizada dos preços. À primeira vista, preços mais baixos podem parecer positivos, mas na prática isso desestimula o consumo, já que as pessoas tendem a adiar compras, esperando preços ainda menores no futuro. Isso reduz a demanda, prejudica empresas e cria um ciclo difícil de quebrar. Além disso, com preços e salários estagnados, o peso das dívidas aumenta, agravando ainda mais a situação econômica. Outro aspecto importante foi a chamada zumbificação de empresas e bancos. Muitas instituições financeiras continuaram operando, mesmo estando tecnicamente insolventes, sustentadas por políticas governamentais que evitavam falências em massa. Da mesma forma, empresas pouco produtivas continuaram existindo graças a crédito barato, o que reduziu a eficiência geral da economia. Em vez de uma renovação natural, com empresas ineficientes sendo substituídas por outras mais produtivas, o sistema ficou travado. Com baixa inovação e crescimento limitado, o governo japonês tentou diversas medidas para estimular a economia ao longo dos anos, incluindo grandes pacotes de gastos públicos e sucessivos cortes nas taxas de juros, que chegaram a níveis próximos de zero. Apesar disso, os resultados foram limitados por muito tempo. A confiança não se recuperava plenamente, e os problemas estruturais persistiam. Com o passar dos anos, ficou claro que não se tratava apenas de uma década perdida, mas de um período muito mais longo de crescimento fraco, que se estendeu por boa parte das décadas seguintes. Além dos fatores econômicos, o Japão também enfrentou desafios demográficos importantes, como o envelhecimento acelerado da população e a baixa taxa de natalidade. Isso reduziu a força de trabalho e aumentou os gastos com previdência e saúde, pressionando ainda mais a economia. Com menos jovens e uma população cada vez mais idosa, o consumo e a dinâmica econômica também foram afetados. A década perdida do Japão se tornou um dos exemplos mais estudados na economia moderna, servindo como alerta sobre os riscos de bolhas financeiras, excesso de crédito e respostas tardias a crises bancárias. Também levantou debates importantes sobre os limites das políticas monetárias tradicionais, especialmente em cenários de juros muito baixos e deflação persistente. Até hoje, o caso japonês é usado como referência quando economistas analisam períodos de crescimento fraco em outras partes do mundo, mostrando como uma crise financeira mal resolvida pode ter efeitos duradouros e difíceis de reverter. A ideia de um país rico que parou de crescer descreve bem o que aconteceu com o Japão após o estouro da bolha nos anos 1990. Não se trata de um colapso total ou de pobreza generalizada, mas de algo mais sutil e ao mesmo tempo preocupante. Uma economia altamente desenvolvida que perde dinamismo, entra em um ciclo de crescimento muito baixo e passa décadas sem avanços significativos em renda, produtividade e expectativas. No caso japonês, o país já havia alcançado um nível muito alto de riqueza e qualidade de vida. Infraestrutura moderna, tecnologia avançada e uma população bem educada continuaram presentes. No entanto, o motor que impulsionava o crescimento perdeu força. Empresas passaram a investir menos, consumidores ficaram mais cautelosos
e o sistema financeiro, fragilizado por dívidas ruins, deixou de cumprir seu papel de estimular novos projetos. Em vez de expansão, o que se viu foi uma economia andando de lado por anos. Um dos pontos centrais desse cenário é a mudança de comportamento. Quando um país enfrenta crescimento fraco por muito tempo, a mentalidade das pessoas e das empresas também muda. Famílias passam a poupar mais e consumir menos por insegurança, enquanto empresas evitam riscos e priorizam sobrevivência em vez de inovação. Isso cria um ciclo difícil de quebrar. Menos consumo leva a menos investimento, que por sua vez reduz ainda mais o crescimento. Outro fator importante é a deflação, ou inflação, muito baixa. Em um ambiente onde os preços não sobem menos, ou até caem, não há urgência para gastar ou investir. Se um produto pode ficar mais barato no futuro, por que comprar agora? Esse raciocínio, quando generalizado, trava a economia. Além disso, salários tendem a ficar estagnados, o que reforça a sensação de que a vida financeira não está avançando, mesmo em um país rico. Há também questões estruturais. No Japão, o envelhecimento da população teve um impacto significativo. Com menos pessoas em idade ativa e mais idosos, a economia naturalmente cresce menos. A força de trabalho diminui, o consumo muda e os gastos públicos aumentam, especialmente com saúde e aposentadorias. Isso pressiona o governo e reduz a capacidade de investir em áreas que poderiam impulsionar o crescimento. Outro elemento relevante é a baixa renovação econômica. Em economias mais dinâmicas, empresas ineficientes tendem a desaparecer, dando lugar a novas companhias mais produtivas. No Japão, muitas empresas continuaram operando mesmo sem grande eficiência, sustentadas por crédito barato e políticas que evitavam falências. Isso reduziu a produtividade geral e limitou o surgimento de novos setores mais inovadores. O mais interessante, e talvez mais preocupante, é que esse tipo de situação não gera necessariamente uma crise visível. Não há caos, desemprego massivo ou colapso social generalizado. Pelo contrário, o país continua funcionando, com boa qualidade de vida e estabilidade. Mas ao mesmo tempo, perde protagonismo econômico, vê sua influência diminuir, enfrenta um futuro cada vez mais incerto em termos de crescimento. Por isso, o caso de um país rico que parou de crescer é tão estudado. Ele mostra que alcançar riqueza não garante progresso contínuo. Sem renovação, inovação e políticas eficazes, até as economias mais avançadas podem entrar em um estado de estagnação prolongada, onde o tempo passa, mas o crescimento praticamente não acompanha. Durante os anos 1980, o Japão viveu uma das maiores bolhas econômicas da história. O preço dos imóveis e das ações subia sem parar, alimentado por crédito fácil e pela crença de que os valores continuariam crescendo indefinidamente. Empresas e bancos se alavancaram fortemente, usando ativos inflados como garantia. Quando o Banco do Japão aumentou os juros para conter a especulação, a bolha estourou. O mercado despencou, os preços dos imóveis caíram, e de repente, grande parte das garantias simplesmente perdeu valor. É aqui que entra o erro mais crítico. O sistema financeiro japonês ficou cheio de dívidas ruins, mas o reconhecimento dessas perdas foi lento e hesitante. Em vez de limpar rapidamente os balanços dos bancos assumindo prejuízos, fechando instituições insolventes e recapitalizando o sistema, menos houve uma tentativa de ganhar tempo. Bancos continuaram operando mesmo fragilizados, carregando empréstimos que provavelmente nunca seriam pagos. Isso travou o crédito, porque instituições enfraquecidas não conseguem emprestar de forma saudável. Ao mesmo tempo, muitas empresas endividadas foram mantidas vivas artificialmente. Em vez de falirem ou se reestruturarem, continuaram existindo com apoio indireto do sistema financeiro. Esse fenômeno ficou conhecido como empresas zumbis. O problema é que essas empresas consomem recursos, mas produzem pouco valor, reduzindo a produtividade da economia como um todo. Em um ambiente assim, novas empresas mais eficientes têm dificuldade de crescer, e a inovação perde força. Outro ponto importante foi a resposta gradual, e em muitos momentos, insuficiente das políticas econômicas. O governo lançou pacotes de estímulo e o Banco Central reduziu os juros, mas muitas dessas ações vieram tarde ou em intensidade limitada. A confiança já havia sido abalada. Com o tempo, a economia entrou em um ciclo de baixa inflação ou deflação, onde preços e salários praticamente não cresciam. Isso reforçou o comportamento conservador de consumidores e empresas, que passaram a gastar e investir menos. O resultado foi um tipo de estagnação silenciosa. O Japão não quebrou, não entrou em colapso social, nem deixou de ser um país rico, mas o crescimento praticamente desapareceu por anos. Depois de décadas, a renda ficou estagnada, a inovação perdeu ritmo, e o país começou a lidar com outro desafio grave: o envelhecimento da população, que reduziu ainda mais o potencial de crescimento. Por isso,
Quando se fala no erro que travou o Japão, o mais preciso é dizer que foi a combinação de uma bolha gigantesca com uma resposta lenta e incompleta à crise bancária que veio depois. Não foi apenas o estouro da bolha, mas a incapacidade de resolver rapidamente seus efeitos que transformou um choque econômico em um problema que durou décadas. Esse caso virou um alerta global sobre como crises financeiras mal administradas podem deixar cicatrizes muito mais profundas do que se imagina. A pergunta: pode acontecer de novo? É mais incômoda do que parece, porque o caso do Japão não foi um acidente isolado. Foi o resultado de condições que podem, sim, se repetir em outros lugares. A década perdida nasceu da combinação de uma bolha gigantesca de ativos, um sistema financeiro fragilizado e uma resposta lenta para lidar com os danos. Esse tipo de cenário não é exclusivo do Japão. Tudo começa com ciclos de euforia, quando os juros ficam baixos por muito tempo e há excesso de liquidez. É comum que investidores busquem retornos maiores em imóveis, ações ou outros ativos. Os preços sobem, o otimismo cresce e cresce a sensação de que dessa vez é diferente. Foi exatamente esse clima que dominou o Japão nos anos 1980. O problema é que, quando a realidade chega a menos, seja por aumento de juros, crise externa ou simples saturação, menos a correção, pode ser brutal. Mas o estouro da bolha, por si só, não garante décadas de estagnação. O ponto decisivo é o que vem depois. No Japão, bancos ficaram cheios de dívidas ruins e demoraram a reconhecer perdas. Isso travou o crédito e manteve empresas ineficientes vivas, reduzindo a produtividade. Esse tipo de erro, adiar o ajuste, é algo que outros países também podem cometer, especialmente quando há medo de colapso financeiro ou pressão política para evitar falências. Outro elemento que pode se repetir é o ambiente de juros muito baixos por longos períodos. Após crises, bancos centrais costumam reduzir juros para estimular a economia. O problema é que, se isso se prolonga demais, pode incentivar novas distorções e dificultar a recuperação do crescimento real. Além disso, quando a economia entra em um ciclo de baixa inflação ou deflação, consumidores e empresas tendem a adiar decisões, o que enfraquece ainda mais a atividade econômica. Há também fatores estruturais que aumentam o risco de um cenário parecido. O envelhecimento populacional, por exemplo, já não é mais exclusivo do Japão. Vários países desenvolvidos e até alguns emergentes estão envelhecendo rapidamente, o que reduz a força de trabalho e muda o padrão de consumo. Isso naturalmente desacelera o crescimento e pode tornar a economia mais vulnerável a períodos longos de estagnação. Dito isso, existem diferenças importantes hoje. Governos e bancos centrais aprenderam bastante com o caso japonês. Em crises mais recentes, como a de 2008, muitos países agiram de forma mais rápida para recapitalizar bancos, reconhecer perdas e evitar que o sistema financeiro ficasse travado por tanto tempo. Isso não elimina o risco, mas mostra que há mais consciência sobre o problema. Então sim, algo parecido com a década perdida pode acontecer novamente, mas não necessariamente da mesma forma, nem com a mesma intensidade. O maior risco não está apenas na formação de bolhas, mas na forma como os países reagem quando elas estouram. Se houver demora, negação ou políticas mal calibradas, o resultado pode ser um longo período de crescimento fraco. Não um colapso visível, mas uma estagnação persistente, silenciosa e difícil de reverter. Os impactos sociais da chamada década perdida do Japão foram profundos, justamente porque não vieram na forma de uma crise explosiva, mas de uma estagnação lenta, que mudou o comportamento de toda a sociedade ao longo do tempo. Um dos efeitos mais visíveis foi a estagnação dos salários. Mesmo sendo um país rico, os rendimentos de grande parte da população praticamente pararam de crescer por anos. Isso criou uma sensação de que o esforço no trabalho já não se traduzia em melhora real de vida, especialmente para as gerações mais jovens. Diferente do período de rápido crescimento do país Guara, quando cada geração vivia melhor que a anterior, muitos japoneses passaram a sentir que estavam presos no mesmo nível econômico. A baixa inflação e, em muitos momentos, a deflação reforçou esse cenário. Com preços que não subiam ou até caíam, as empresas tinham pouca margem ou incentivo para aumentar salários. Ao mesmo tempo, consumidores ficaram mais cautelosos. Se os preços tendem a cair, não há urgência para comprar agora, o que reduz o consumo e desacelera ainda mais a economia. Esse comportamento se tornou quase cultural: poupar mais, gastar menos e evitar riscos. Com o tempo, isso impacta diretamente setores inteiros, reduz oportunidades e limita a criação de novos empregos bem remunerados. Outro efeito importante foi a mudança no mercado de trabalho. Com
Crescimento fraco. Muitas empresas passaram a evitar contratações estáveis e aumentaram o uso de empregos temporários ou de meio período. Isso criou uma divisão mais clara entre trabalhadores com estabilidade e benefícios e aqueles em posições mais precárias, com menor renda e menos segurança. Para muitos jovens especialmente ficou mais difícil construir carreira, formar família ou planejar o futuro com confiança. O envelhecimento da população agravou ainda mais esse quadro. O Japão já tinha uma das maiores expectativas de vida do mundo, e com a queda na taxa de natalidade, a proporção de idosos cresceu rapidamente. Isso trouxe consequências diretas: menos pessoas em idade ativa para sustentar a economia e mais pressão sobre sistemas de saúde e previdência. Além disso, o perfil de consumo mudou. Uma população mais velha tende a gastar de forma mais conservadora, o que reduz o dinamismo econômico. Esse conjunto de fatores também teve impactos culturais e psicológicos. A ideia de crescimento contínuo, que marcou o Japão nas décadas anteriores, deu lugar a uma mentalidade mais cautelosa e até pessimista em relação ao futuro. Muitos jovens passaram a evitar grandes riscos, como abrir negócios ou mudar de carreira, priorizando estabilidade. Ao mesmo tempo, decisões pessoais foram afetadas. Aumento da idade média para casar, queda na taxa de natalidade e até mudanças na forma como as pessoas encaram trabalho e sucesso. O mais marcante é que esses impactos não significaram um colapso social. O Japão continuou sendo um país seguro, organizado e com alta qualidade de vida. Mas por baixo dessa estabilidade, havia uma sensação persistente de estagnação. Uma sociedade que não estava em crise aberta, mas também não avançava como antes. É esse tipo de impacto silencioso que torna a década perdida tão relevante. Ela mostra como uma economia pode permanecer rica, mas ainda assim gerar frustração e incerteza ao longo do tempo. E aí? Você acha que algo como a década perdida poderia acontecer em outros países hoje? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo.